Boa noite a todos. Boa noite. Bem-vindo à nossa casa, Terezinha de Jesus. Para dar início à noite de hoje, vou fazer a leitura do livro Palavras de Luz, por Emmanuel, no dia 4 de agosto. Recordai-vos de que é preciso vencer, se não quiserdes soterrar a vossa alma na escuridão dos séculos de dor expiatória. Aquele que se apresenta no espaço como vencedor de si, mesmo é maior do que qualquer generais terrenos, exímio na estratégia e tinos militares. Convido a todos a acalmar nossos corações, silenciar nossos pensamentos, elevar nossos pensamentos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre. Possamos agradecer cada um presente aqui hoje, que seu amor, Mestre, nos envolva. E a espiritualidade amiga presente nos auxilie nas nossas dificuldades, na nossa evolução, que possamos sempre lembrar dos seus ensinamentos. Vamos agradecer aos Espíritos que prepararam essa casa para que pudéssemos estar aqui hoje reunidos mais uma noite em nome do Mestre e aprender um pouco mais sobre os seus ensinamentos. Que a espiritualidade amiga envolva a nossa irmã Neuza, envolva a sua palestra e conduza da melhor forma para cada um presente aqui. Que assim seja, graças a Deus. A palestra de hoje, o tema é Envelhecer com Luz, a experiência como presente de Deus. A fonte de consulta está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 11, e no livro A Fonte Viva, por Emmanuel, capítulo 169. Boa noite a todos. Que Jesus possa estar conosco para que a gente possa estar aberto e humilde ao aprendizado dessa passagem evangélica, que é muito importante, é um tema que faz a gente refletir. Envelhecer com Deus. A experiência como presente de Deus. O que representa a luz? O que traz luz à nossa vida? É a nossa capacidade de compreensão, a capacidade de perdoar, de fazer caridade, de ser fraterno, de compreender. São coisas que Jesus ensina, estimula, orienta no seu Evangelho divino. É lógico que para isso acontecer, isso não vem do nada, vai depender de mim. E a doutrina espírita fala mais, vai depender do meu estudo, do meu interesse em ver até que ponto essas coisas, como incorporar essas coisas na minha vida para que essa caminhada seja de luz. Vai depender de valores, porque a doutrina ela nos convida à mudança de valores. São esses valores espirituais e morais que fazem com que essa luz, que isso é uma conquista, é uma construção. E, consequentemente, vai depender de como eu encaro a vida, a família, o trabalho, a própria idade, o corpo, né? E como a leitura falou, para que a gente seja o vencedor de si mesmo, né? Que esse é o objetivo. Então, o nosso tema diz a experiência como presente de Deus. A velhice é um presente? Sim. Tem algumas criaturas que não chegam lá. Não foi permitido. Ou por decisão própria, ou por vontade de Deus, diríamos assim. Mas o mais importante, aonde é que está vamos dizer assim, a fonte de consulta maior? Foi dito o Evangelho e foi dito esse livrinho, Fonte Viva.
onde a gente vai mais abordar, vai desenvolver de acordo com o Evangelho. É o capítulo 169 que diz assim: busquemos a eternidade. Quando ele fala eternidade, é a nossa imortalidade, porque eterno é só Deus. Deus é eterno, não tem começo e não tem fim, que é isso que significa eterno. Nós somos imortais. Um dia nós somos criados para a imortalidade. Mas o que Emmanuel está nos sugerindo? Que a gente busque os valores do Espírito. Porque o que é imortal? O corpo? Não. O corpo tem um prazo de validade, né? E aonde foi baseado esse tema? Em Paulo, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, onde Paulo diz assim: ainda que o homem exterior se corrompa, esse se corrompa aqui no sentido de adoecer, de estragar, envelhecer e por aí vai. O interior, contudo, se renova dia a dia. Então, eu começaria justamente com o Evangelho, porque lá no capítulo da perfeição moral, capítulo 17, item 11, cuidar do corpo e do espírito, um espírito protetor chamado Georges, ele vai falar o que é mais importante para nós, cuidar do corpo ou cuidar do espírito? Porque, qual o objetivo? Nós estamos aqui, por que nós estamos aqui? Para evoluir, para aprender. Então, esse capítulo da perfeição moral é uma dica do que nós precisamos implementar para que isso aconteça na nossa caminhada evolutiva. Então, ele vai abordar lá que a gente precisa cuidar dos dois. Mesmo o corpo sendo perecível, sujeito a tantas transformações como tudo que é material, ele precisa de cuidados. Mais ainda, ele fala que nós não podemos ignorar as necessidades que são determinadas pelas leis da natureza, né? Porque isso seria ignorar as leis de Deus. Então, é importante cuidar do corpo, mas não viver em função do corpo, porque quem é o espírito e o corpo? Então, é uma união temporária para que, veja, nós somos espíritos, estamos na carne. Daqui a pouco não podemos, ou não, a gente pode não estar mais na carne. Então, esse tempo é muito importante para ser aproveitado. E é por isso que ele fala assim, olha, não castigueis vosso corpo pelas faltas que o livre-arbítrio lhe fez cometer, das quais ele, o corpo, né, seria no caso, é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. O que ele está querendo dizer aqui? Que a gente precisa prestar mais atenção nos valores da alma. Porque é o corpo que aprende? Não. É o corpo que responde pelas leis divinas? Não, as coisas, as nossas virtudes e defeitos, vícios e imperfeições vão se refletir no corpo. Mas eles são do corpo? Não. Por isso que está lá, capítulo da perfeição moral dos livros dos Espíritos. Se você tivesse uma vontade um pouquinho mais forte, você venceria todos esses vícios que te atrelam a determinados sofrimentos. Então, é o corpo que resgata, que expia, que evolui? Não. Muito pelo contrário. Esse capítulo fala lá para nós que a perfeição está contida nas reformas que fareis vosso espírito passar. É por isso que ele fala assim, ó, que em relação ao espírito, a gente tem que dobrar o nosso espírito, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de torná-lo dócil à vontade de Deus. Quem é que precisa estar dócil à vontade de Deus? O espírito. Mas o corpo é um instrumento, o meio único que conduz à perfeição. Então você veja que nesse capítulo, é um capítulo que já nos alerta que os valores espirituais são muito maiores, mais poderosos do que os valores materiais. O alvo deve ser da nossa vida os valores espirituais. Por isso que Emmanuel coloca aqui no tempo,
aqui no título, busquemos a eternidade, busquemos a nossa imortalidade, busquemos os valores espirituais. Porque em relação ao, se eu esquecer disso, eu posso cair naquela coisa que a gente vê muito, usar mal o corpo, em função para satisfazer prazeres, defeitos, imperfeições, e esquecendo que o corpo é um instrumento, que eu posso inclusive perder antes do tempo. Este próprio corpo foi planejado em função do que eu vim fazer aqui. Então você veja a importância, né, da gente levar em conta esses valores espirituais. A primeira frase que Emmanuel coloca aqui é muito interessante, porque ele já vai falar de uma coisa que nos incomoda. Não te deixes abater ante as alterações do equipamento físico. Quando o corpo começa a envelhecer, o espírito reage, né? E o corpo envelhece. E o corpo adoece. Com o tempo, com a idade, fica mais limitado. Está sujeito a isso. Vai produzir menos do que na juventude, ou na vida mais madura, vamos dizer assim. Ou vai produzir cada vez mais menos trabalho, menos coisas. Né? Vai exigir cuidados, mais cuidados, e ainda maiores cuidados, ao ponto de era ativo, mas vai ficar dependente, por exemplo. Mas esse é um lado material. O mais importante é o outro lado. Por exemplo, nós sabemos que a velhice é um estado, porque o corpo, a vida, nós passamos por fases. E a velhice é uma fase muito pouco valorizada, principalmente na nossa cultura. Há culturas que valorizam mais, sim, a velhice. No Japão, por exemplo, o próprio chinês, um pouco. Mas a velhice é uma fase da vida menos valorizada. Para muitos o velho não tem valor, infelizmente, mas não é assim que deveria ser. Muitos rejeitam a própria aparência. A gente está aí num boom, né, de busca para rejuvenescer esse corpo, né, ou para, vamos dizer assim, conservar a juventude mais tempo. O que seria isso? Juventude de fora. E o Espiritismo, justamente esse texto, está falando que você vai envelhecer, o corpo vai envelhecer. E o que seria envelhecer para o espírito? Então, o corpo envelhecido, né? Muitas vezes as pessoas não dão tanta importância, porque dá muita importância para a aparência, né? Mas Emmanuel fala aqui, busquemos a eternidade, quer dizer, os valores do espírito, os valores morais, porque o corpo vai morrer. Nós vamos trocar de roupa, né? O corpo, como toda matéria, vai passar por transformações. Aliás, a morte, na verdade, não existe, vai ser transformado, né? O espírito, que com certeza sobrevive, aprende e vai colher o que plantou de bem e o que plantou de mal. Isso é muito importante, né? Por quê? Porque nenhum de nós está aqui por acaso. Então, por isso que a gente precisa aprender e prestar bem atenção nas atitudes, nas intenções, porque é isso que vai fazer com que, principalmente, o final da nossa existência seja um momento de paz, de consciência tranquila ou de consciência pesada. Porque olha o que ele fala. Nós falamos um pouco de corpo. O corpo vai adoecer, sim, mas tem doença do espírito? Tem. E elas são piores, mais comprometedoras, mais profundas e mais difíceis de se libertar. Diz assim, ó: busquemos a eternidade. Moléstias não atingem a alma quando não se filiam aos remorsos de consciência. Quando é que eu chego a ter uma consciência pesada?
quando eu falhei na minha tarefa, na minha prova, na minha expiação. Viemos aqui para quê? Para desenvolver, para evoluir, para chegar a uma meta que é a felicidade. O objetivo da vida da encarnação é vir aqui para aprender, para evoluir. Isso, na verdade, é um anseio de todos nós. É lei que Deus colocou aqui dentro. Certo? Então, para que essa destinação se cumpra, vamos dizer assim, para cada um, Deus preparou um recurso maravilhoso, que é a reencarnação e que é a família. Que nada mais são do que um instrumento para que esse processo se desenvolva. Porque onde é que está o maior problema reencarnatório nosso? É na família. É na família. Deus quis que, através desse recurso, família, desse, diríamos, ninho doméstico, a gente estreitasse relações justamente para que esse curso intensivo valesse a pena, porque nós temos um passado. Esse curso intensivo vai gradativamente, se eu prestar atenção, me capacitar justamente para que eu ame cada vez mais, para que eu compreenda, para que eu perdoe, englobando esse processo, que é um processo, evoluir, aprender, ser carinhoso, perdoar, ser indulgente, compreender. Então, é lógico que a gente, e não é só esse processo, não é só o processo daqueles que a gente está junto ali no círculo familiar, para que a gente desenvolva isso na família. E a doutrina espírita, através dessa oportunidade de trabalhar, de conhecer um trabalho dentro de uma casa espírita, também nos propicia isso, desenvolver esse sentimento de amor fora daquele círculo família, né? E é lógico que a família vai nos impor desafios. E são lá, nesses desafios. Veja que interessante, né? Veja que interessante. Porque não existe encontro fortuito em relação à família. Não existe. Ah, mas você não sabe o que é conviver com aquela criatura difícil. Eu não sei. Deus sabe. E se Deus providenciou e aproximou, é porque tem um objetivo divino ali. Não é só para um, é para todos, é para ambos. Na verdade, nós temos reencontro de afetos com desafetos do passado. De afins com não tão afins, não tão simpáticos. Com outros que não gostam tanto de nós, vamos dizer assim. Outros que têm laços amorosos, sim, com certeza, laços de simpatia, mas outros que têm laço de antipatia. Uns que têm laço de mágoa, que a gente não sabe de onde veio essa mágoa. Deus sabe. E graças a Deus a gente não lembra, porque não pode e porque não é necessário. Isso comprometeria todo esse processo, né? E tudo isso é estabelecido no mundo espiritual por benfeitores superiores, vamos dizer assim, visando o progresso de todos. Precisamos voltar juntos, sim, né? Para que nesse alinhamento das teias do destino, nós diríamos assim, estivéssemos juntos aqui para trabalhar virtudes, para trabalhar os pontos frágeis que a gente traz, mas também para fortalecer os pontos fortes. E aí a gente vai vivendo, né, nesse encontro de corações, vamos dizer assim. Emmanuel, ele usa uma palavra muito interessante, ele fala que são aguilhões. Aguilhões é um negócio que vai te espetando, mas que na verdade pode ter o sentido de estímulos. Por que esses encontros negativos se dão dentro desse processo? Justamente para ativar zonas mortas do nosso sentimento.
E é junto que a gente vai resolver isso. Se comprometeu negativamente, tem que, vamos dizer assim, consertar, recuperar. Então, tudo isso é para fazer refletir, pensar, né, esses encontros, principalmente os encontros difíceis, os que são mais desafiadores, vamos dizer assim, para que esses aspectos sombrios do meu mundo interior possam ser resolvidos. E é aqui, lá é mais difícil. Porque é assim que se dá o seu progredir, né? Mas por que você está falando de família e dessas dificuldades? Porque é o que Emmanuel vai abordar aqui, olha. A velhice não alcança o espírito quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. Se eu não enxergar que essa criatura difícil, que cria dificuldades para mim, se isso foi Deus que mandou para o nosso bem, eu abandono, eu mato. Então, o que é que Emmanuel está querendo nos ensinar? Que a gente precisa ver as situações reencarnatórias sob a lente do espírito, porque senão a gente não encara, a gente não aproveita e não chega nesse envelhecimento com luz, com sabedoria. É isso que ele está querendo nos estimular, vamos dizer assim, enxergar com os olhos do espírito imortal. Juventude não é um estado da carne. Não é. Juventude é um estado do espírito, que encara tudo com esperança, com alegria, com gratidão a Deus pela oportunidade de eu experimentar, de eu aprender. Não consigo perdoar essa criatura, um dia eu vou conseguir. Não coloca isso, nunca vou perdoar, eu nunca vou te perdoar. Não fale isso. Nós temos uma capacidade de aprender infinita. Isso é que é envelhecer com luz. Porque são nesses elos mais difíceis é que vai se refletir a luz depois e a paz de consciência. Há moços que transitam no mundo trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas. E há velhos também. Um velho ranzinza, um velho triste. Percebe? Então, por que cargas d'água essa criatura chegou assim? Dá para mudar isso? Dá. Olha a bênção do Espiritismo que faz com que a gente abra a mente em compreensão, em perdão, em caridade, em fraternidade, para que a vida fique mais leve. Ajuda-te que o céu te ajudará. O plano espiritual está doido para nos auxiliar e nós precisamos criar oportunidades para que essa ajuda venha, inclusive para nós e para o outro. Mas depende de como eu encaro, principalmente esses desafios. Pode ser o maior desafio não na família, ser tudo um mar, né, de amor, de bondade, de compreensão, mas o problema às vezes está no trabalho. Por que será que Deus programou? Por que será que está tudo assim, mas lá eu não sou feliz? Eu vou mudar de trabalho, aí muda e é pior, fica o pior ainda. Olha o que Emmanuel diz, lembremos-nos de que o homem interior se renova sempre. Por que se renova sempre? Porque está aberto ao aprendizado. Ali, com aquela criatura difícil, ela tem muito o que aprender. A dor é mestra na nossa vida. Os espíritos não só no Evangelho, mas principalmente na literatura espírita inteira, a gente lê sempre esse conceito. A dor é mestra. Porque é ali que você tem uma lição escondida, que muitas vezes a gente não quer ler, não quer entender, não quer admitir. Na família, eu sei que não é fácil esse convívio, né? E como o Emmanuel falou aqui,
o remorso da consciência é uma doença da alma. E isso vai fazer com que o resto da minha caminhada fique ali remoendo tudo isso. A gente tem que fazer que nem Paulo. Matei cristão, mas hoje eu sou um novo homem. Não vou ficar me culpando. Vou fazer o bem para tentar reparar aquilo que eu não consigo consertar e entregar nas mãos de Deus. Então, para que esse envelhecer seja com luz, tem que também confiar em Deus. Está sendo disposto ao bem, à compreensão, para que essa luz se faça, né? E esse remorso na consciência, quando é que vem? A gente reencarnou para fazer uma coisa e não fez. E virou as costas. Ou fez mal feito, porque começou a ficar muito difícil. Era melhor virar as costas. Se recusou ou então complicou mais. Maltratou, violentou, matou. Então é isso que traz essa falta de luz nesse momento, porque se Deus nos permite envelhecer, isso é uma bênção, é experiência para o Espírito. E assim nós devemos ver com gratidão, com amor, que nós somos dignos disso. Olha o que Emmanuel diz. Lembremos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiência. Nossa, como é bom a experiência. O problema o que é? É como eu me encaro a experiência. Nossa, você não sabe que sofrimento está sendo isso. Não, é um aprendizado. Às vezes nós blindamos o nosso processo de aprender, de compreender aquilo. Com o nosso orgulho, que não admite determinadas coisas, com a nossa vaidade, eu não merecia isso. Como é que Deus permite que uma coisa dessa aconteça na minha vida? Calma, Deus sabe o que faz. Deus erra? Não erra. A luta enriquece-o de experiência. A dor aprimora-lhe as emoções. Nossa, não se ofende. Mas como que eu não vou me ofender? Porque compreende a inferioridade daquela criatura, o patamar mental que ele está, que ele perdeu a cabeça. Perdoa. Então a dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. Ele não merece o meu perdão, não vou perdoar nunca. Merece. Se eu mereço, por que o outro não merece? Sabe, a gente precisa se enxergar iguais, como filhos de Deus que nós somos. Por pior coisa que o outro tenha feito. Olha o que ele diz. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Tudo que acontece aqui fora é para aprender alguma coisa, para eu me engrandecer. E o que é que eu tenho aprendido? Questione-se. O que essa situação está querendo me ensinar? E se você não achar a resposta, peça ajuda ao plano espiritual. Que se não for via inspiração, vai ser via uma conversa durante o sono. Pode ter certeza. E aí a gente vai acordar com uma ideia nova, que é o aprendizado da dor. Recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. Quantas jornadas a gente vai precisar ter para aprender a construir luz, construir paz, entendimento, a desenvolver mais esse amor, essa capacidade? Infinitas. Vai depender de nós. Nós é que vamos determinar quantas vezes precisaremos retornar para continuar esse processo de aprender. Assim como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas, utilizando-as na marcha ascensional para a grande luz. Deus dá quantas oportunidades forem necessárias para que a gente consiga construir, conquistar essa condição que é capacidade nossa. E nós temos tanta ajuda para isso, a gente não vê essa ajuda, não sente, não absorve, não valoriza. E para terminar,
Emmanuel dá o seguinte conselho: descerra, pois, o receptor de teu coração. Liga a tomada. A onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos. E aprendamos a viver longe do cupim do desânimo. Nossa, um velho desanimado que se entregou, morre mais cedo. Não, a vida, né? A etapa da velhice, ela é um aprendizado constante. Vamos fazer disso paz, alegria. Gratos a Deus por estarmos aqui, continuando nesse aprendizado. E nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade ou da senectude, será como o sol radiante, a exteriorizar-se em cânticos de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura, onde estivermos. Então depende de nós, tudo encarado do ponto de vista da esperança, confiar no futuro, confiar em Deus, confiar na ajuda, confiar em Jesus e no seu Evangelho. Porque depende de nós, com certeza, construir essa velhice de paz, esse amadurecimento pacífico, esse amadurecimento que vale a pena. Muita paz a vocês, boa semana, fiquem com Deus. Convido a todos mais uma vez a levar os pensamentos e agradecer por essa noite, por esse aprendizado. Cada palavra dita aqui possa penetrar em nossos corações, possamos usar em nosso dia a dia, na nossa caminhada, na nossa jornada. Que a semente do Mestre possa estar presente em nossos corações, possamos levar nossos caminhos para os nossos lares, nossos trabalhos, sempre em harmonia. Vamos agradecer a espiritualidade presente, agradecer por vibrar por aqueles que não puderam estar aqui hoje, que possamos sempre estar reunidos aqui nessa casa, que nos acolhe com amor, com carinho, que sempre possamos levar esses sentimentos. Nos agradecer a oportunidade que temos a cada dia. Possamos fazer melhor do que fizemos no dia anterior. Que a espiritualidade ampare todos os nomes presentes no caderno de orações. Que ao passarmos pela câmara de passe, possamos sair com o nosso corpo físico e nossa espiritualidade fortificados. Que a espiritualidade amiga nos acompanhe em segurança aos nossos lares e à nossa rotina. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livre-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus.